Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Elaine Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à série que eu estou regravando sobre conceituação cognitiva. No primeiro vídeo eu fiz um panorama geral do que é a conceituação cognitiva, a importância dela. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um item muito importante, que seriam então a crença central ou crença nuclear. Então fica aqui comigo nesse vídeo para você entender o que seria essa crença, né? Na realidade, o que seriam essas crenças para contribuir para o seu atendimento na clínica, ok? E além disso, também quero te convidar a conhecer o meu curso TCC Passo a Passo. Então, se você ainda não conhece, vai aparecer o QR Code aqui ao lado e também o link vai estar na descrição desse vídeo, ok? Agora, sem mais demoras, bora lá comigo? Bom, então, o que seriam as crenças centrais ou crenças nucleares, né? Na realidade, o termo mesmo técnico é crença nuclear, ok? Então, como a gente já viu no primeiro vídeo, nós temos, né, um sistema ali interno nosso, um sistema cognitivo que ele é forjado entre a minha interação com o ambiente e também as minhas tendências temperamentais herdadas geneticamente dos meus pais. Então, quando há essa somatória, quando há esse intercruzamento da genética com o ambiente, isso vai fazendo com que algumas características temperamentais herdadas, elas então se intensifiquem, atenuem ou se mantenham. Ok? Junto com isso também, vai não apenas criando essas características nossas que depois se tornam padrões comportamentais e até mesmo como a gente se concebe enquanto pessoa, que aí é a nossa personalidade, também vai criando junto com isso um sistema de crenças. Essas crenças, então, elas seriam a visão que eu tenho sobre mim, a visão que eu tenho sobre o outro e a visão que eu tenho sobre o meu mundo interno, o meu mundo pessoal e, consequentemente, também sobre o meu futuro, ok? Então, essas crenças, elas são consideradas as verdades absolutas. E muitas vezes a gente não vai parar para questioná-las. Por quê? Porque elas são consideradas as nossas verdades, ok? Existem tipos de crenças, né? E essas crenças, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, ou seja, elas podem ser tanto adaptativas e funcionais quanto desadaptativas e disfuncionais. A maioria das pessoas, né, elas vivem ao longo da vida com crenças relativamente positivas, né? Crenças relativamente positivas sobre eficiência, sobre capacidade, sobre valor pessoal, né? Então, isso tudo vai contribuindo para que ela tenha um desempenho, um funcionamento adequado e adaptado. Não a livra, né, de sentir ansiedade, de sentir temores e muitas vezes duvidar de si, mas na maioria das vezes ela consegue ter uma resposta positiva, uma resposta adaptativa, né? Então, muitas vezes a pessoa ela vai apresentar ali um trabalho, né, na faculdade, vai apresentar um TCC, claro que ela vai ficar ansiosa, nervosa, preocupada com isso, mas ela consegue ao final apresentar. Então ela não tem ali nenhum tipo de impacto que paralise o funcionamento dela, que a impeça de, apesar dos desafios, ter resultados relativamente positivos e uma vida relativamente aí, né, funcional. Então, nós, na maioria das vezes, vamos ter realmente essas crenças que são crenças de amabilidade, são crenças de valor e são crenças de eficiência, que seria, por exemplo, o polo positivo das nossas crenças. Então, eu me vejo relativamente como uma pessoa digna de ser amada, relativamente como uma pessoa boa, né, que eu tenho um valor positivo, relativamente como uma pessoa eficiente, capaz, né, de lidar aí com os desafios da vida, capaz de realizar coisas, capaz de obter resultados, ok? Porém, em algum momento da vida, dependendo dos estressores que estejam acontecendo, crenças negativas ou crenças desadaptativas que estejam latentes, ou seja, que estejam adormecidas, elas então ganham, né, força e atingem esse primeiro aspecto, né? Então elas se tornam a linha de frente ali do meu sistema de crenças, empurrando essas crenças adaptativas e mais funcionais
para segundo plano. Então, antes, né, aquela crença negativa que era latente, a minha crença positiva que estava ativada, mudam de lugar. É quando, então, a gente diz que os transtornos, né, os transtornos emocionais, eles ganharam força e eles eclodiram, então. Então, os transtornos eles vão sendo alimentados e vão retroalimentando também esse sistema de crenças que é mais negativo, desadaptativo, disfuncional para que eu tenha um melhor desempenho. E quais seriam então as categorias dessas crenças, ok? Dessas crenças negativas? Seria a crença então de desamor, desvalor e desamparo, né? Então, essas grandes categorias, elas vão configurar a visão que eu tenho de mim mesma, a visão que eu tenho do outro, a visão que eu tenho do mundo e a visão que eu tenho posteriormente sobre o meu futuro, ok? Então, dentro da categoria de desamor, eu tenho uma ideia de rejeição. Por quê? Porque tem algo em mim que me torna incapaz de ser amada. Eu não sou boa o suficiente para ser amada. Falta algo em mim, né, que impede as pessoas realmente de se importarem, de quererem estar comigo, né, de me desejarem, né, de eu ser uma pessoa desejável para ser amada pelas outras pessoas, ok? Eu também posso ter uma crença de desvalor, que tem a ver com o aspecto moral, né? Eu me julgo moralmente, eu me vejo como mal, ruim, merecedor de coisas ruins, né? E às vezes até mesmo não merecedor da minha própria vida, não merecedor de viver, né? Muitas vezes a gente vai ver essa crença muito ativada em pacientes, né? Na realidade, clientes que tenham as características da depressão mais grave, ok? Claro que todas as pessoas, elas podem ter, às vezes, até as 3 categorias dessas crenças, mas muitas vezes a gente vai ver nesse discurso, né, dos nossos clientes mais depressivos, né, que eles se veem como pessoas más, né? Então, por isso que merecem também uma punição, é como se a vida estivesse punindo por serem pessoas más, ok? E também a gente tem aqui a categoria do desamparo, que é uma ideia da ineficiência, uma ineficiência de eu apresentar resultados, de eu ter boas coisas, de eu realizar as coisas, de ser realmente capaz de realizar as coisas, assim também como não ser capaz de me proteger, de lidar com as minhas demandas do cotidiano. Então eu me sinto vulnerável, né? Eu me sinto desamparado diante das experiências. Então, essas grandes categorias, elas podem então intensificar o sofrimento emocional e faz então com que os transtornos eles se retroalimentem a partir também dessas crenças, ok? Então, trabalhar essas crenças são muito importantes. Por quê? Porque elas são muito arraigadas e isso faz então com que o nosso cliente atinja um sofrimento emocional muito considerável quando ele está ali diante da ativação dessas categorias de crenças, ok? A gente pode ter aí uma categoria, 2 categorias ou até mesmo 3 categorias. Quanto mais, então, estressores, em especial na infância, que é onde, né, a crença e ela está se consolidando, mais especificamente do 0 aos 16 anos, mais chances, então, eu tenho de desenvolver um maior número de categorias dessas crenças. Além disso, a força dela ser muito intensificada também, ok? Então, se eu sou criada num ambiente aonde de fato, né, eu tenho uma frieza emocional, afetiva do meu cuidador, eu posso acreditar que falta água em mim, que eu não possa ser amada. Se eu sempre sou punido, falando, você é um menino mau, você é uma menina má, você não presta, né? Eu posso desenvolver aí uma ideia de desvalor, uma crença de desvalor. Se eu sou exigido na infância a fazer coisas que eu não tenho ainda capacidade de fazer, como acontece muito aí, né, de irmãos mais velhos terem que cuidar dos irmãos mais novos, então às vezes o irmão tem 8 anos cuidando de um outro irmãozinho de 5 anos, né? Ele não tem a habilidade, a capacidade mesmo, né? O desenvolvimento dele para cuidar de uma criança menor. Então ele se sente cada vez mais incapaz, mais ansioso, ou pais extremamente críticos que nada é bom o suficiente, ou, né, ambientes muito ansiogênicos podem criar essa crença de categoria de desamparo. Tá? Aqui, claro que eu estou dando exemplos muito pontuais, são N outras experiências, né, que podem produzir cada uma dessas categorias, mas só para você ter uma ideia e um panorama, ok?
Então, as crenças, elas são crenças criadas com experiências emocionais. Por isso que quando a gente atinge um nível de crença, a gente vê uma mudança afetiva significativa no nosso cliente. E a gente vai ver também, então, uma resposta muito acima do que deveria ter numa situação. Então, às vezes, né, uma pessoa ali comete um erro ou não consegue atingir um resultado, a gente vê uma resposta emocional muito acima do que naturalmente a maioria das pessoas teria naquela experiência, né? Quando ele comete um erro e ele se julga e ele se vê como uma pessoa ruim, merecedora de coisas ruins, a gente vê que aquilo é muito acima do que deveria, né? Quando às vezes uma amiga esquece o aniversário, aquilo já é uma evidência de que ela não é amada e ali nós temos um nível, uma reação emocional muito acima, né? Claro que a gente também vai considerar tudo que for muito abaixo também. Então, quando a gente está observando que as reações emocionais, elas são muito além do que elas deveriam ser ou muito abaixo do que deveriam ser, investigue porque tem alguma coisa aí, né, que não está tão aparente, ok? Então, tudo isso é importante e é fundamental que você, enquanto terapeuta em terapia cognitivo-comportamental, tenha a habilidade de, então, identificar essas crenças para você, então, construir uma conceituação cognitiva coerente e que te permita, então, fazer aí um planejamento, né? Um plano de tratamento e contribuir com o seu cliente, ajudando, então, a fazer uma reestruturação cognitiva, que é a mudança de todo um cenário, de toda uma perspectiva cognitiva, né, baseado também em reestruturar a maneira como enxerga essas crenças. Mas claro, né, que antes da gente encerrar esse vídeo, é importante a gente trabalhar a ideia que nós vamos sim trabalhar essas crenças, mas tem duas coisas aqui que eu quero destacar. Primeiro, a gente não começa nenhum trabalho já batendo de frente com as crenças nucleares ou centrais. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar nelas, né, é como se a gente estivesse lidando com uma grande árvore, aonde as crenças nucleares ou centrais é a raiz. Ok? Então, quanto maior essa árvore, mais profunda é essa raiz. Eu não vou conseguir já chegar derrubando essa árvore. Então, o que a gente faz? A gente atua, né, de cima para baixo, e na realidade, dentro do modelo de conceituação cognitiva, seria de baixo para cima. Mais para frente, no último vídeo, eu vou falar sobre, né, um exemplo de como montar a conceituação, e aí você vai entender isso melhor. Mas a crença nuclear ou crença central a gente deixa para trabalhar com ela mais à frente, né, do processo psicoterapêutico. Eu começo primeiro pelos pensamentos automáticos, pelos comportamentos padrões, que são as estratégias compensatórias. Depois, né, a gente vai trabalhando as crenças intermediárias, que é o nosso próximo vídeo que eu vou falar. E, por último, a gente chega na crença central, porque quando a gente chega nela, ela já está mais enfraquecida, ok? E o segundo aspecto, né, que eu quero destacar é que a gente não elimina categorias de crenças negativas, ok? Porque ter uma certa ideia de desamor, ter uma certa ideia de desvalor e ter uma certa ideia de desamparo não é totalmente ruim. Por quê, Eliane? Como assim não é totalmente ruim? Por quê? A gente precisa entender que nós não vamos realmente ser amados por todo mundo, que a gente não vai ser uma pessoa, a pessoa mais maravilhosa, né? A pessoa mais boa da face da terra, né? E que a gente também vai ser eficiente em tudo que a gente, né, se engajar em fazer. Então, crenças extremamente positivas, elas também são irrealistas e possivelmente elas estão dentro do espectro aqui da bipolaridade, na mania ou na hipomania. Então, crenças também extremamente positivas diz que tem alguma coisa de errado também, ok? Então, a gente não vai eliminar essas categorias de crenças, a gente vai fazer com que novamente elas voltem a ficar latentes e que aquelas crenças que eram positivas, elas ganhem então aqui um topo. Por quê? Essas crenças que eram positivas, elas são mais realistas. Então, mas a gente precisa manter ainda essa categoria latente para a gente ter um equilíbrio. Por quê? Porque senão a gente passa a acreditar de uma forma muito irrealista também em quem nós somos. Então, a nossa verdade também, que era totalmente negativa, passa a ser totalmente positiva e isso também não é aquilo que a gente quer trabalhar em terapia, ok? Então, espero que esse vídeo tenha
contribuído e seguimos aí aprendendo mais sobre a TCC. Aproveito para te convidar a deixar aqui os seus comentários e também, se você gostou, se inscreva no canal, dê uma força para o canal para que ele chegue a outros colegas PCs, curta também e compartilhe com seus outros colegas PCs. No mais, um beijo grande, muito sucesso em seus atendimentos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!